Olá, meu nome é Laura Montserrat Barbosa, sou pedagoga, psicopedagoga, artista plástica, poeta e mestre em educação. E ultimamente eu tenho me dedicado a estudar o papel da arte na educação, na aprendizagem e no trabalho do psicopedagogo. E hoje eu vou falar um pouco sobre a história de um artista para a gente fazer a relação com a nossa história, com a história do aprendiz, daquele que está ali para ir conhecendo o mundo, fazendo as descobertas. E eu trouxe para vocês hoje um livro chamado O que faz de um Monet um Monet, né? Esse livro aqui. E o Monet, então, o nome dele era Oscar Claude Monet. Ele nasceu em Paris, na França, em 14 de novembro de 1840. Eu adoro história, né? E quando ele tinha 5 anos de idade, a sua família mudou-se para uma cidade portuária, de Le Havre, acho que é assim que pronuncia. E lá ele foi à escola, mas ele não era muito bom estudante, segundo ele. Gostava de desenhar caricaturas, e as suas caricaturas eram irreverentes. E ele fazia as caricaturas dos mestres enquanto ele estava na aula, né? Que em vão tentavam fazer com ele, tentavam fazer que ele se encontrasse em outros assuntos, né? Não só no desenho. Mas ele gostava do desenho. Mais tarde, Monet confessaria que não aprendeu muito na escola, a não ser um pouco de ortografia. Palavras dele, do Monet. Parecia uma prisão e eu não aguentava ficar ali, ainda que apenas 4 horas por dia, especialmente quando o sol brilhava e o mar estava tranquilo. A atividade favorita de Monet era caminhar pelas praias, fazendo caricaturas dos turistas. Geralmente desenhava a pessoa com um corpo pequeno e uma cabeça bem grande, exagerando no nariz ou outra parte do rosto para que evidenciasse a característica daquele rosto. Vendia suas caricaturas por 10 ou 20 francos, mais do que seus professores ganhavam por dia. Quando Monet tinha 15 anos de idade, uma loja local de material de pintura começou a exibir as suas caricaturas na vitrine. Depois disso, muitas pessoas começaram a encomendar as caricaturas de Monet, seus retratos humorísticos, e o jovem artista então foi ficando conhecido naquela região. As obras de um pintor chamado Eugène Boudin eram também mostradas naquela vitrine. Boudin acompanhava o trabalho de todos os que apareciam ali. Percebendo que Monet tinha um olhar observador, convidou o adolescente para pintar com ele. Mas Monet não queria ser pintor. No dia em que finalmente viu Boudin trabalhando nas suas pinturas, Monet mudou de ideia. De repente, isso são palavras dele, de repente foi como se tirassem um véu.
recordou mais tarde e compreendeu o que a pintura poderia ser. Daí em diante acompanhava com frequência esse artista mais velho em excursões de pintura ao ar livre, porque naquela época pintar ao ar livre não era considerado artístico, era considerado menos, né? As escolas de arte ensinavam os seus alunos a pintar nos ateliês e a procurar temas na história e nos mitos. Mas Baudin mostrou a Monet que essas regras e muitas outras eram meio ridículas. Juntos observavam as paisagens, iam para a rua, né, e observavam as paisagens e tentavam pintar exatamente o que viam. Isso os artistas das escolas de arte, né? E Baudin gostava de capturar uma cena na tela tal como ele a via no momento em que ele estava vendo pela primeira vez. E não depois num ateliê, né? Não era assim sair, passear, dar uma rabiscada e depois ir para o ateliê pintar, né? A impressão inicial para Baudin era especial. Monet imitava facilmente Baudin, porque desenhar caricaturas tinha lhe dado essa prática da captura rápida das imagens. Mas como Baudin insistia em manter-se fiel à natureza, Monet não podia exagerar no que via, né? Então Baudin pintava a primeira impressão, mas na mesma proporção, cuidando das cores, né? Então aquele exagero que ele fazia na caricatura não era possível. Quando tinha 17 anos, uma de suas pinturas foi exibida numa exposição patrocinada pela cidade de Le Havre. Era uma paisagem no lugar onde ele e Baudin tinham ido em sua primeira excursão de pintura. E aí acaba na vida de Monet se encontrando com um grupo, e esse grupo, né, que vai para a rua, que vai para a praia, que tenta capturar a imagem e não pintá-la exatamente como a vê, acaba gerando a fundação, né, entre aspas, do impressionismo francês. E já lá por volta dos 90 anos, né, nos últimos 12 anos de sua vida, então, portanto, antes dos 90, Monet começou a fazer pinturas de grandes painéis, né? E preferencialmente pintar paisagens aquáticas. E aí ele chega na pintura das ninféias, né? Aqui retratadas. E é bem interessante porque era um trabalho, né? Diz assim, ó, Monet escreveu sobre sua série de ninféias, ele fez uma série de telas. Trabalho nessas telas o dia inteiro. Levam até mim uma tela depois da outra. Na sua maneira costumeira, tentava fixar as cores fugidias e capturar uma impressão passageira. Disse também que estava sempre se atracando com a natureza. As árvores e o céu dos primeiros dias agora só existiam para Monet. Folhas e ninféias, algumas com flores rosadas, flutuam graciosamente pelo lago, agarrando o ouro do sol em suas superfícies verdes. Então ele eliminava, vamos dizer assim, a paisagem que estava no entorno e focava nas ninféias, e as telas estão expostas até hoje
e muito apreciadas, né? E tem uma frase aqui que eu acho que tem tudo a ver com a aprendizagem, né? Com esse movimento que é necessário para aprender, de você focar e também se afastar. Que eu já falei em um dos vídeos aqui que a Sarah Paim e a Gladys Jarreau chamam de olhar pendular, né? De você vir, foca no detalhe, depois se afasta e olha de longe, né? Então, testemunhando o universo no fim de sua vida, Monet embarcou no maior projeto que jamais empreendera. Ele estava pintando uma série de enormes murais de ninféias, que tinham quase 2 metros de altura e de 6 a 8 metros de comprimento. E então, uma das frases que está logo abaixo aqui de dos retratos das suas ninféias diz assim: bem de perto, uma seção de um dos quadros de ninféias de Monet parece uma pintura abstrata, moderna. Você chega perto, você vê manchas, você vê cores, né? Cheia de linhas vivazes e manchas de cor. Não há nada que pareça representar o mundo real. Então, quando você chega perto, você vê manchas, linhas, cores e nada representado. Só à distância, todas as partes soltas se unem e se transformam num jardim aquático inundado de luz. Então, esse vamos dizer assim, o segredo, a mágica do impressionismo, né? Você, quando foca, parece não ter nada ali representado. Quando você se afasta, tem uma integração daquelas cores, daquelas linhas, e você tem, então, uma paisagem aquática representada nas obras de Monet. E por que eu trouxe uma história para vocês, uma história de um artista? Porque eu adoro história e porque acredito também que é importante para as nossas crianças, para os nossos aprendizes, sejam eles adultos, crianças, adolescentes, também mergulharem nas suas histórias, né? E eu encontrei aqui naquele almanaque do Enfoque, que eu já apresentei ele aqui, e seus organizadores, Alexandre Ribeiro Botelho Merren, Célia Issai Watanabe e Raimunda de Oliveira Silva. Eles trazem aqui um texto sobre memorial, a importância do memorial para cada aprendiz, né? E aí eu fiz uma relação, uma viagem que eu gosto muito de fazer, essas integrações, com a profissão do psicopedagogo, né? O psicopedagogo faz uma especialização ou faz um curso de formação em psicopedagogia, mas para que ele possa realmente contribuir na interação com o seu aprendiz, é importante que ele mergulhe na sua história. E existe na Associação Brasileira de Psicopedagogia um momento que oferece aos psicopedagogos esse mergulho, que é o momento de você passar de categoria na associação, de associado efetivo para associado titular. E esse foi um dos momentos mais ricos da minha vida, quando eu pude mergulhar e construir o meu memorial, construir a minha história de aprendiz e linká-la com o meu desejo de
de ser psicopedagoga e de fazer psicopedagogia e de contribuir para a aprendizagem de outros sujeitos. E eu queria ler só um pouquinho, né, nesse almanaque sobre o memorial, revisitando as trajetórias de vida. O que é um memorial? É sair em busca de informações presentes e passadas, algumas dessas esquecidas no tempo. É vasculhar a nossa história. Tarefa que exige muito, pois implica mergulhar no próprio ser. O memorial é um exercício de interrogação de nossas experiências passadas, para fazer aflorar recordações, lembranças e também informações que confirmam novos sentidos ao nosso presente. Então, esse trabalho de construir o memorial, do psicopedagogo se debruçar sobre isso, é um trabalho importantíssimo que completa a sua formação como profissional. Fazer um memorial consiste, então, em escrever a própria história, um exercício de autoconhecimento. Revela a trajetória pessoal em uma dimensão reflexiva, pois quem relata se interroga e deseja compreender-se também como o sujeito de sua própria história. O memorial pode ser expresso de várias maneiras, verbalizando, escrevendo, compondo com fotos ou artisticamente, pelo teatro ou ainda pelas pinturas rupestres, por exemplo. Contribui para a socialização de um grupo. Então, nós do grupo de psicopedagogos sempre incentivamos muito aos profissionais que façam esse mergulho, porque é importante a gente poder se ver, a gente poder se entender, compreender as suas vicissitudes, as suas falhas, as suas superações, né? Para que quando a gente for trabalhar com um outro aprendiz, a gente possa também instigá-lo a esse mergulho do autoconhecimento. Então, esses dias alguém disse assim, a gente fica com muita dificuldade de dizer não, né? Quando você pede para a gente fazer esse mergulho, né? Mas a gente pode te dizer não, pode sim, mas na verdade o não é para mim, né? O não é para a própria pessoa, porque esse mergulho é uma riqueza, é a busca de um tesouro, a busca de possibilidades de reparação, de superação e de encontro de instrumentos para lidar com o aprender do outro. Então, minha gente, além da gente conhecer a história do outro, a história de um artista, a história de um educador, a história de um quadro, também é muito importante nós, profissionais da educação, conhecermos a nossa história. E aí fica a mensagem, né, do papel da história na nossa vida, tanto da história do outro como da nossa própria. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham curtido, que vocês indiquem para outras pessoas, para outros psicopedagogos, para outros educadores e que, como profissionais, também se arvorem a conhecer as histórias dos outros e a produzir a própria, da forma como desejar, escrevendo, pensando, poetizando, colorindo, organizando um mosaico, como cada um se sentir capaz e com vontade de fazer. Só não digam não para si mesmos, tá bom?